Olá, galerinha do 7º ano. Bora começar mais uma aula de ciências. Hoje eu vou falar sobre energias e suas utilizações. E para falar sobre energias e suas utilizações, bora falar sobre o surgimento das máquinas térmicas. Observe aí na telinha. Desde a antiguidade, sabia-se que o calor poderia ser utilizado para produzir vapor e que este poderia ser empregado para se desempenhar trabalho mecânico. No século I d.C., o inventor grego chamado Heron de Alexandria construiu um dispositivo que era constituído por uma esfera de metal com 2 furos, dos quais escapava ar quente, vapor, que provinha do aquecimento da água. Esse dispositivo, criado por Heron, era uma máquina térmica, transformava calor em trabalho mecânico. A invenção de Heron não foi utilizada para produzir grandes quantidades de energia mecânica. Foi apenas no século XVIII que foram construídas as primeiras máquinas capazes de realizar trabalhos industriais. Bora lá comigo. Quando se fala de máquinas térmicas, vamos falar de dispositivos que transformam a energia interna de um combustível em energia mecânica. Máquinas térmicas, elas vão converter calor em trabalho. Elas funcionam em ciclos e utilizam 2 fontes de temperaturas diferentes, uma fonte quente e uma fonte fria. Basicamente, o calor ele flui, do reservatório à temperatura elevada, que no caso é a fonte quente, para o reservatório de temperatura mais baixo, que no caso é a fonte fria. E vai ser transformado essa parte desse calor que sai da fonte quente em energia mecânica. E eu gostaria que a gente fosse para a telinha para a gente observar essa máquina térmica, no caso aí de uma caldeira. Você observa aí na caldeira que ela está recebendo calor, a água, A água, quando ela recebe o calor, quando ela atinge ali 100 graus, ela vai mudar do estado físico, vai passar para o estado de vapor. Esse vapor que está aquecendo, vai fazer com que o motor ele comece a girar e vai transformar essa energia em mecânica. Só que esse vapor ele não é 100% aproveitado integralmente. Aí o que vai acontecer? O vapor que não foi aproveitado, ele vai passar por o que a gente chama de condensador, ou seja, esse condensador vai fazer com que esse vapor se transforme em líquido e vai para o reservatório frio e volta de novo para a caldeira para receber de novo o calor, se transformar em vapor, para fazer com que essa energia do vapor seja transformada em energia mecânica. Bora lá comigo, Falando aí de máquina térmica, que vai converter o calor em trabalho. A gente tem o que a gente chama de motor a vapor. Na realidade, ele vai conter lá um fluido de trabalho, que pode ser água ou gasolina, que vai absorver na realidade, uma quantidade de calor de um reservatório de alta temperatura para realizar um trabalho na vizinhança e cede aí um calor ao retornar o seu estado inicial. Quando se fala de trabalho em máquinas térmicas, a gente tem o que a gente chama de primeira lei da termodinâmica. Observe na telinha. Quando se fala da primeira lei da termodinâmica, se diz em um sistema gasoso, não é possível que a energia seja criada ou destruída. Esta é apenas armazenada ou transferida para o meio. Isso quando se fala da primeira lei da termodinâmica. Mas existe aí a segunda lei da termodinâmica, que não há processos em que o calor é convertido integralmente em trabalho. Então a gente vê aí uma fonte de aquecimento e a fonte de resfriamento, ou seja, a fonte de aquecimento vai fazer com que a energia seja transformada em energia térmica para a máquina térmica e o calor que não foi aproveitado vai para a fonte fria, voltando para a fonte de aquecimento.
Quando se fala de conservação de energia, o que é uma conservação de energia? A conservação de energia mecânica, ela afirma que toda energia relacionada ao movimento de um corpo, ela é mantida constante quando não atua sobre este corpo quaisquer forças, que são dissipativas, tais como as forças de atritos e de arraste. Ou seja, quando dizemos que a energia ela é mecânica, ela é conservada. Isso significa que a soma da energia cinética com a energia potencial, ela vai ser igual em todos os instantes, em qualquer posição. Em outras palavras, nenhuma porção de energia mecânica de um sistema ela é transformada em outras formas de energia, como a energia térmica. E aí a gente vai para um exemplo de conservação de energia. Observe aí na telinha. Quando se fala de conservação de energia, para que possamos compreender melhor o conceito de conservação de energia mecânica, é necessário saber o que é energia cinética e energia potencial. Por isso, eu vou explicar brevemente cada um desses conceitos nos tópicos que a gente vai ver aí a seguir. Então você observa na telinha que tem um carro que ele está subindo uma ladeira, ele está ali produzindo energia cinética. Quando ele chegar lá no topo, ele vai ter uma energia gravitacional, produzindo depois outra energia cinética. Então, de acordo com a conservação de energia, a energia mecânica do carro, na figura, ela vai ser constante, na realidade, em todos os pontos. E se vai falar de energia cinética, a gente tem a energia cinética, na realidade, é a energia contida em qualquer corpo que apresente uma quantidade de movimento não nula. Isto é, desde que o corpo ele vai ter uma massa e velocidade, ou seja, ele será dotado de uma determinada quantidade de energia cinética. Continuando aí na telinha, a gente vai falar sobre energia potencial. A energia potencial, ela é uma forma de energia que pode ser armazenada e que depende diretamente da posição em que o corpo se encontra em relação a algum campo de força, tais como o campo gravitacional, o campo elétrico e campo magnético. A energia potencial só pode ser acumulada em um corpo quando estiver sujeito à ação de uma força conservativa. Daí, quando se fala de energia conservadora, a gente tem um exemplo aí da montanha-russa. A montanha-russa, na realidade, a gente vai ter uma conservação de energia. Então, bora lá para a telinha para a gente ver essa questão da montanha-russa. Então, eu coloquei para vocês duas imagens que vai falar aí sobre a questão da montanha-russa, em relação à questão da energia potencial e da energia cinética. Como você pode ver na imagem, a energia na montanha-russa está sempre a converter-se de energia potencial para energia cinética e vice-versa. No corpo da colina da elevação, no caso no ponto A, a energia potencial está no seu valor máximo, já que o carrinho está no ponto mais alto possível. À medida que desce a colina, a energia potencial ela vai ser convertida em energia cinética e o carrinho ele vai acelerar. Na base da colina B, a energia cinética está no máximo e a energia potencial no mínimo. A energia cinética ela vai impulsionar o carrinho até a segunda colina C, aumentando aí o nível de energia potencial quando o carrinho entra no loop, no caso do D, que há muita energia cinética e pouca energia potencial. Bom, bora lá comigo. Eu falei para vocês sobre essa questão de energia, de máquinas térmicas, de energia potencial, de energia cinética, sobre essa questão de campo gravitacional. Agora a gente vai responder algumas questões. Bora lá para a primeira questão? Observe aí na telinha. Na primeira questão vem dizendo o seguinte: o segundo princípio da termodinâmica pode ser enunciado da seguinte forma: é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos,
cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Por extensão, esse princípio nos leva a concluir que, alternativa A, sempre se pode construir máquinas térmicas, cujo rendimento seja 100%. Alternativa B, qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente. Alternativa C, calor e trabalho não são grandezas homogêneas. Alternativa D, qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria. Alternativa E, somente com uma fonte fria mantida a 0 graus Celsius seria possível a uma certa máquina térmica converter integralmente o calor em trabalho. Então você começa a analisar as afirmativas, né, em relação à questão do segundo princípio da termodinâmica, né, e você tem que responder, né, qual é a alternativa que está correta. Pensaram bem? Bora lá para a resposta? A resposta certa em relação a esta questão é a alternativa D. Qualquer máquina, na realidade térmica, né, ela retira, na realidade, calor de uma fonte quente e ela vai rejeitar uma parte desse calor para uma fonte fria. Ou seja, uma máquina térmica ela vai receber calor de uma fonte quente e vai converter essa parte desse calor em trabalho. E é lógico, vai rejeitar uma parte para uma fonte fria, porque o calor ele não é 100% aproveitado. O calor ele nunca é convertido completamente em trabalho. Bom, bora agora para a nossa segunda questão. Observe aí na telinha. O conceito de energia foi de suma importância para o desenvolvimento da ciência, em particular da física. Sendo assim, podemos dizer que o princípio da conservação da energia mecânica diz que, letra A, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Letra B, que a energia pode ser gastada e perdida. Letra C, a energia total de um sistema isolado ela é constante. Letra D, que a energia jamais pode ser transferida de um corpo para o outro. E alternativa E, a energia cinética de um corpo está relacionada com a força da gravidade. Então a gente agora vai pensar em relação ao conceito de energia de conservação, né? Em relação à questão de conservação da energia mecânica. Qual alternativa vocês marcariam? Bora lá para a resposta. A resposta certa é a alternativa C, ou seja, a energia total de um sistema isolado vai ser sempre constante. Ou seja, de acordo com o princípio da conservação da energia mecânica, a energia total do sistema isolado, né, ou seja, sem atrito, né, sem a interferência do vento ou outros sistemas, sempre vai ser constante. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje sobre a questão sobre máquinas térmicas, né? A questão do calor, ele vindo de uma fonte quente e essa fonte quente realizar um determinado trabalho de não ser 100% aproveitado, né? Essa energia mecânica e essa questão da conservação da energia, né? Quando se fala de conservação de energia, a gente fala de energia cinética, de energia potencial, né? Que vai ser constante em todo o seu trajeto. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.